Olá, voltamos e agora nós vamos ver a parte, do silogismo disjuntivo exclusivo. No bloco passado nós vimos o silogismo disjuntivo inclusivo, conectivo ou, agora silogismo disjuntivo exclusivo com conectivo ou, perfeito? Então vamos lá. Forma categórica válida, ponendo tollens, afirmando um, nega-se o outro. Ou tolendo ponens, negando um, afirma-se o outro. Lembrando que no silogismo disjuntivo inclusivo, ele só aceita essa forma de dedução, que é uma regra de inferência, que é o tolendo ponens, negando uma, afirma-se a outra. Já o silogismo disjuntivo exclusivo aceita os dois. Nega, afirma ou afirma e nega. Com certeza, mas isso aí é usando a regra. Claro que você pode valorar ou usar a tabela verdade para provar se o argumento é válido ou não válido, perfeito? Então vamos lá. Ou A ou B. A. Lembrando que, tanto no silogismo disjuntivo inclusivo ou no exclusivo, nós devemos sempre ter uma afirmativa e uma negativa. Jamais duas afirmativas, jamais duas negativas. Temos que ter uma afirmativa e uma negativa, perfeito? Ou A ou B. Afirmei o A. Logo, a minha conclusão é não B. Perfeito. Ou A ou B. Afirmei o B. Logo, a minha conclusão é não A. Ok? Esse aí é o ponendo tollens. Afirmando uma das duas proposições, nega-se a outra. Ponendo tollens. Perfeito? Isso é a regra de inferência. É uma forma de dedução válida. Ou seja, qualquer uma que esteja nessa carinha aqui, o argumento é válido de acordo com a dedução. Perfeito? Ok. Ou A ou B. Não há. Lembrando que se você negar uma, afirma-se a outra. Logo, B. Opa! Tá vendo essa daqui? Essa daqui, o conectivo ou aceita. Essa não. Então, olha que legal. Ou A ou B. Não há, logo, B. Também. Ou A ou B. Neguei o B. Logo, a resposta é quem? A. Eu tenho aqui o nosso tolendo ponens. Olha que bacana é isso daí, né? Então, nós vamos fazer alguns exemplos em relação a esse tipo de questão para que a gente possa entender basicamente. Claro que são regras de inferência, são formas de dedução. Então, você consegue fazer deduzindo ou você consegue fazer valorando. Então, eu vou mostrar as três formas. E também ainda tem a tabela verdade que você pode usar a seu favor, beleza? Três formas diferentes para a gente resolver isso aí. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue aqui. Bom, tá aqui, ó. Ou hoje é sábado, ou hoje é domingo. Hoje não é sábado. Logo, hoje é domingo. Perfeito? Pela regra, notem o seguinte, eu neguei quem? O sábado. Se eu negar o sábado, aqui quem é? Hoje é domingo. Perfeito, né? Então, aqui está, vamos lá ver assim. Premissa 1. Hoje é sábado ou hoje é domingo. Premissa 2. Hoje não é sábado. Logo, hoje é domingo. Aí o argumento é válido pela forma de dedução. Beleza? Pela dedução. Mas e aí? Professor, esqueci a regra de dedução. Vamos lá? Ok. Então vamos valorar. Aqui, ó, o argumento é válido. Tô lendo pôneis. Perfeito? Premissa. Lembrando, as premissas serão sempre verdadeiras por hipótese. Perfeito? Vamos lá. Verdadeiro. Começa a valorar sempre na simples, pois ela vai ser sempre verdadeira. Beleza. Se não S é verdadeiro, o S é falso. O conectivo ou não aceita falso, falso. No ou já fala ou um ou outro. Se o S é falso, o D obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Se o D é verdadeiro, está aqui a minha conclusão verdadeira. O argumento é válido. Tô lendo ponens, está dizendo, negando-se um, afirma-se o outro. O argumento é válido. Beleza? Professor, como é que eu consigo provar isso na tabela verdade? Bom, vamos ver, né? Como é que a gente faz isso na tabela verdade? S, né? Então vamos colocar aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. S ou D
não S, e aqui D. Perfeito. Bom, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Ou S ou D. Né? Não S, e aqui D. Então você vai fazer o seguinte, essa é a premissa de número 1, essa é a premissa de número 2, e o D é a nossa conclusão. Esse teste pode ser feito para qualquer silogismo, ok? Qualquer um dos silogismos que a gente viu, tanto o silogismo hipotético, como o disjuntivo inclusivo, disjuntivo exclusivo, você consegue provar por tabela verdade. Então vamos lá, pela tabela simplificada. 2 letras do alfabeto, 4 linhas. 2 verdadeiras e 2 falsas. Não necessariamente nessa ordem, você sabe que você consegue fazer 16 tabelas só trocando essas valorações aí, tá? Então, importante. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tá aí, ó. Perfeito. Nego S. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Repete o D. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Perfeito. A regra é bem simples. Circula, você lembra que as premissas têm que ser verdadeiras por hipótese, não que a frase esteja escrita seja verdadeira, mas você considera como se fosse verdadeira. Então, qual é a grande técnica, né? Primeira coisa, resolver a composta, porque, gente, quando tem composta, o que vale para mim é o resultado da composta e não o resultado das proposições simples, né? Conectivo ou só é verdadeira se uma for verdadeira e a outra for falsa, tá aqui, ó. Os demais serão falsos. Aí você vem, apaga das simples que não lhe interessa, só me interessa o resultado da composta. Agora sim. Ficou bom, né? Da composta e das duas simples. Beleza. Regra, circula a linha onde as duas premissas são verdadeiras. Olha só, aqui não, aqui sim, ó. Somente na linha 3 nós temos as duas premissas verdadeiras. Para que o argumento seja válido, na linha onde as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. O que aconteceu? Na linha 3, as duas premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, o argumento é válido, provei por tabela verdade. Sempre assim, professor? Sempre. Então, todas as vezes que tiver ali as linhas, aí a conclusão tem que ser verdadeira, o argumento é válido. Beleza. Você pode fazer isso na prova? Pode. Não, mas só tem 2 proposições. Até com 3 você consegue provar assim. Poxa, com 4 já não aconselho. É melhor você saber valorar tudo certinho da forma que eu valorei aqui rapidinho quando a gente foi colocando aqueles valores, como a gente já viu nos módulos, nos blocos passados. Perfeito? Tá. Essa é uma forma de provar? Sim. 100% eficaz? 100% eficaz. Qualquer silogismo você consegue provar dessa forma? Sim. Professor, e qualquer estrutura que ele quiser, argumento válido. Gente, até com 3 proposições, simples, vocês conseguem resolver por tabela também. Mais do que isso, já não é viável. É melhor você ir lá valorando, pontinho por pontinho. Perfeito? Então você já tem outra saída aqui. Muito bom. Acabei de provar então para vocês também pela tabela verdade. Beleza. Continuando, hein? Ok, vamos lá. Hoje é sábado, hoje é domingo. Hoje não é sábado. Logo, hoje é domingo. Ou seja, o anterior é o mesmo, né? Então, vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Só. Ok. Na verdade, aqui houve um pequeno engano aqui, né? Hoje não é... Vamos tirar aqui, tá? Hoje não é domingo. Logo, hoje é sábado. Ok. Só trocamos aqui para facilitar a nossa vida, né?
Pronto. Hoje é sábado ou hoje é domingo. Hoje não é domingo, logo hoje é sábado. Perfeito? Tá aqui a nossa forma aqui, ó. Tá aí. Olha aí, hoje é sábado, tá vendo? Como eu neguei aqui, olha o que vai aparecer ali, ó. O argumento é válido. Só pela regra, ó, S ou D. Neguei o D. Logo, a resposta é quem? S. Pela regra de inferência, pela forma de dedução, eu já sei que o argumento é válido só de olhar. Perfeito? Às vezes você consegue imaginar. Então, peraí, professor, se existe regra, saiba a regra, porque às vezes você resolve a questão em 30 segundos, 3 segundos, 4 segundos e blá, blá, blá. Beleza. Não fez? Aqui, ó. Eu tô lendo pôneis. Então, olha só. Premissas verdadeiras. Perfeito? Aí começa na simples aqui. Não D verdadeiro, o D falso. O ou não aceita falso, falso. Tem que ser uma verdadeira e uma falsa. Então, logo o S é verdadeiro. Esse S também é verdadeiro. Então, o argumento é válido, fazendo a valoração aqui nas premissas mesmo. Peraí, professor, então isso também funciona fazendo a tabela verdade? Com certeza, tá? Da mesma forma, ele vai funcionar jogando lá na tabela verdade. Como elas são as mesmas, eu não vou fazer a tabela para provar para vocês que é a mesma coisa. Já já eu faço uma que não é válida para você entender como é que funciona, tá bem? Então vamos lá, né? Muito bom. Deixa eu só apagar aqui, né, pra gente... Tá aí. Olha só. Hoje, ou hoje é sábado ou hoje é domingo. Hoje é sábado, logo hoje não é domingo. Beleza. Aí, ó. Hoje é sábado ou hoje é domingo. Premissa 2. Hoje é sábado, logo hoje não é domingo. Tá vendo? Olha aí, o argumento é válido pela regra. Ué, professor, então quer dizer que tem o ou aceita, afirma e nega. E nega e afirma. Mas ele aceita, afirma, afirma? Nunca. Nega, nega? Nunca. Tanto no ou quanto no ou tem que ter uma afirmação e uma negação. Agora, só toma cuidado com a posição. No disjuntivo inclusivo, que a gente viu no módulo passado, a gente só, o inclusivo só aceita, nega, afirma. O ou aceita os dois. Nega, afirma e nega. Perfeito? Muito bom, né? O argumento é válido, ponendo tollens, tá aí. Premissas verdadeiras, perfeito? Começa no S, verdadeiro, ok. Se o S é verdadeiro, esse S também é verdadeiro. O ou não aceita verdadeiro, verdadeiro. O D tem que ser falso. E o não D, verdadeiro. O argumento é válido. Tá vendo? Beleza, né? Ok. Bom, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só fazer uma situaçãozinha, rapidinho. Só para você ver. Olha que bacana, hein? Eu vou colocar outro exemplo aqui de um argumento que não é válido. Presta bem atenção. Premissa número 1. Me caso ou namoro. Beleza. Premissa, ó, não importa o que está escrito, tá? Premissa número 2. Me caso, logo namoro. Pera aí. Olha o erro fatal ali. O que eu acabei de falar para vocês? Nunca as duas podem ser afirmações. De cara, esse argumento já não é válido, perfeito? Porque eu tenho duas afirmações. No conectivo ou, se eu colocar a negação aqui ou aqui, ele é válido. Já no ou, não. No ou só é válido se eu colocar a negação aqui, ó. A conclusão tem que ser sempre afirmativa, perfeito? Então, conectivo ou. Tá aí. Olha só, valorando. Verdade, verdade, verdade. M verdadeiro, M verdadeiro. No ou, presta bem atenção, não pode ser verdadeiro, tem que ser falso. N falso, o argumento não é válido. Olha só, tá vendo o argumento não válido? Perfeito? Então a situação é justamente essa situação que a gente tem que entender o que acontece. Perfeito? Beleza. Tá aí. Quando tem um conectivo ou, não pode ser afirmando as duas, mas também não pode ser negando as duas. Premissa 1. O gato late ou o cachorro mia. Premissa 2. O gato não late, logo o cachorro não mia. Notem, conectivo ou. No ou não pode estar os dois afirmando nem os dois negando. Então esse argumento
também não é válido. Provar. Verdade, verdade. Não G, verdade. O G, falso. O M, no ou não pode ser falso. Falso, o M é verdadeiro. Se o M é verdadeiro, não M é falso, o argumento não é válido. Tá vendo? Então, beleza, professor. Então, quer dizer, então, que é bem simples, né? O ou aceita os dois. Nega e afirma, afirma e nega. Nega, nega? Nunca. Afirma, afirma? Nunca. Tanto o ou quanto o ou não aceita afirma, afirma, nega, nega, porque justamente ele já está falando da nossa condição, que é a nossa regra, não é isso? Então, beleza. Professor, como é que eu provo isso na tabela? Beleza. Vamos ver como é que eu provo na tabela isso aqui? Vamos lá. Vamos provar isso aqui na tabela. Vamos colocar aqui, né? M ou V. Aqui, ó. Ou M ou V. M. Que não precisa mais. E aqui, V. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Não necessariamente nessa ordem, verdadeiro e falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza. Ou, aqui, verdadeiro, verdadeiro. Os demais, falsos. Então, você vem e apaga a valoração das simples, que não interessa pra gente, né? Tá certo. Ok. E agora, faz aquele detalhe. Essa é a premissa de número 1. Essa é a premissa de número 2. E essa é a nossa conclusão. Vai lá. Circula na linha onde as premissas são verdadeiras. Somente na linha 2. Olha só. Falso. O argumento não é válido. Perfeito? Então, é uma situação bem cômoda, né? É uma regra fácil de se saber. Sob essa regra, beleza, não precisa valorar nada. Quando cai silogismos em provas do CESP, é muito rápido. Ou ele vai te colocar o silogismo hipotético, que é o se então, ou ele vai colocar o disjuntivo inclusivo, que é o ou o disjuntivo exclusivo, que é o ou. Além desse, existe o conjuntivo. P e Q. P, logo Q. Mas é tranquilo, porque o conectivo E obriga que as duas sejam verdadeiras, perfeito? Então você não tem como fazer diferente. Legal, né? Então, presta atenção nesse tipo de exercício, que às vezes cai muito em prova e às vezes a pessoa perde tempo em resolver, porque não sabe a regra, que é a forma categórica, ou seja, é a dedução, que é uma regra de inferência, denominado modus ponens, modus tollens, que é o que está acontecendo. Claro que o CESP ainda não usou esses nomes em prova, mas na hora que ele usar, vai pegar muita gente desprevenido. Então, fiquem espertos, ok? Sobre essa regra de inferência válida. Vamos fazer assim, olha só. Mais um exemplozinho aqui para a gente tentar matar isso aí. Vamos fazer um exemplo geral, tá? De todos. Vamos lá, ó. São as formas válidas. Vamos escrever assim, ó. Formas válidas. Perfeito? Ó, premissa número 1. Se P, então Q. Premissa 2. P, logo Q. Modus ponens ou ponendo ponens. Afirmando o afirmado. Perfeito? Então, aqui, modus ponens. Traduzindo, modo de afirmar. Ou ponendo ponens, afirmando o afirmado. Tá aí. Outro, premissa 1. Se P, então Q. Premissa 2. Não Q. Logo, não P. Olha só. Uma das formas válidas é afirma, afirma, e a outra é nega, nega. Aqui, note-se, é nada mais do que o teorema da contrarrecíproca, né? Ó, se negar o consequente, nega o antecedente, chamado de regra de inferência, denominado modus tollens. Ou
tolendo, tollens. Negando o negado, tá vendo? São as duas válidas do silogismo hipotético, perfeito? São as duas válidas, tá aí, que nós vimos no bloco passado, ok. Fora isso daqui, em algumas situações você tem as falácias, perfeito? Muito bom. Falácia é quando ele quer te ludibriar, perfeito? Uai, professor, dá um exemplo de uma falácia aí. Ele quer te enganar, tentando com alguma parte da população você consegue enganar, claro, né? Bom, é assim, ó, uma falácia, ó. Se você tem fé, então você acredita em Deus. Premissa 2. Você acredita em Deus, que eu sei, você é um homem de Deus. Logo, você tem fé, você é um homem de fé. Peraí, é modus ponens? Não. É modus tollens? Também não. Então o argumento não é válido. Isso aqui é uma falácia. Denominado falácia da afirmação do consequente. Perfeito? Falácia é quando o argumento parece que está válido, mas não é válido. Perfeito? Muito bom. Outro tipo de falácia aqui, ó. Essa é a chamada falácia da afirmação do consequente. Premissa 1. Se você tem fé, então você acredita em Deus. Premissa 2. Olha, você não tem fé, logo, você não acredita em Deus. Poxa, o argumento parece que é válido, mas não é nem modus ponens, nem modus tollens. Então, já que não é nem modus ponens, nem modus tollens, o argumento não é válido. E o fato de eu falar que você não tem fé, então você não acredita em Deus, eu estou tentando te ludibriar, eu estou tentando te enganar. Perfeito? Então isso é chamado de falácia ou sofisma, tá? Os dois. Falácia ou sofisma. Perfeito? Então aqui os argumentos não são válidos. Tá aí. Perfeito? Foi o que a gente falou no módulo passado. Fazendo uma breve revisão para a gente fechar essa parte aí do silogismo. Perfeito? Ok. Depois que eu falei do silogismo hipotético e das suas respectivas falácias, né? Falácia da afirmação do consequente, e essa que eu acabei de colocar era falácia da negação do antecedente. Perfeito? Tá, depois nós vimos aqui, ó, P ou Q. Bom, vamos lá. Para esse argumento ser válido, a premissa 2 aqui, que é claro que não existe ordem, mas é sempre legal colocar a composta primeiro e depois a simples, mas pode ser o contrário. Para ele ser válido no conectivo ou, tem que ser a negação do P ou do Q. Se eu negar o P, eu afirmo o Q. Perfeito. Premissa 1, P ou Q. Premissa 2, neguei o Q. Se eu negar o Q, a afirmação é P, o argumento é válido, porque eu estou usando aqui o tolendo ponens, que é o argumento válido, uma regra de inferência válida, uma forma de dedução válida para o silogismo disjuntivo inclusivo. Depois, eu fiz assim, ó. É o ou. Premissa 2. Se eu negar o P, a resposta é quem? Q. Se eu negar o Q, a resposta é P. Ele também aceita o mesmo do ou, que é o tolendo ponens negando o afirmado. Perfeito? Negando uma, afirma-se a outra. Beleza. Só que o ou também aceita ao contrário. Você afirma o P e nega quem? O Q. Aí já muda. Aqui já é o ponendo tollens que o ou aceita, coisa que o ou não aceita, perfeito? Então, a verdade é, o ou aceita nega e afirma, e o ou aceita os dois. Nega e afirma e nega, são as formas válidas de inferência válida, denominada modus ponens, modus tollens, perfeito, que está escrito em grego, e você traduz aí modo de afirmar, e tollens, modo de negar. Perfeito? Então, isso aí é aquela parte do edital que fala sobre a parte de dedução. Claro que a gente já viu várias coisas. Dedução, a parte de conclusão, perfeito? E são as regras de inferência, beleza? Então, ó, fiquem ligados aí e dá continuidade, porque a gente ainda tem mais coisas para a gente ver aí a parte do raciocínio lógico, perfeito? Então, aguardem e até daqui um pouco.